Hoje nós temos um encontro especial para falar dos desafios de Virgem nesta nova era. Vamos tratar desse processo que é se conhecer usando a astrologia como base. E hoje a gente tem uma personagem ilustre que a gente vai falar um pouquinho também, que é do signo de Virgem, que é o nosso Brasil. Então, vamos lá falar sobre os desafios de Câncer na nova era. Qual é a agenda da nossa aula hoje? Primeiro, quem é Virgem, tá? Simbologia do signo, personalidade e vocação. A gente também vai falar dos pontos de somatização de Virgem, as partes que ele rege no nosso corpo, os pontos de poder, de empoderamento e de impotência, e vamos também falar sobre os desafios, como que Virgem pode estar atento para os desafios desse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma época, num momento muito especial da humanidade. Estamos aqui porque escolhemos estar aqui nesse momento. Temos uma responsabilidade espiritual para estar aqui. Bom, em primeiro lugar, quem sou eu? Eu sou Maria D'Arienzo, eu sou astróloga, sou psicóloga, sou coach também. Desde os 16 anos tenho uma busca espiritual muito forte, já passei por muitas religiões. Nesse momento a minha conexão é com Deus diretamente e usando a energia, a egrégora, os ensinamentos de Jesus através do livro Um Curso em Milagres, que é o sistema de pensamento que nos conecta a Deus diretamente. Então é um livro que Jesus nos ensina como entender e projetar, entender as projeções que nós fazemos de nossa mente. E também gosto muito de trabalhar com cartas de Cristo. No meu método de trabalho, o que eu faço é ajudar a pessoa a sair do ego e a se conectar com a mente divina através desse sistema de pensamento que lê a nossa fonte, que está conectada com a nossa fonte maior. Bom, quem é Virgem? Você é Virgem se você, quando nasceu, o Sol transitava por esse signo. Então, o Sol tem um caminho pela eclíptica e tudo que as pessoas mais conhecem é o signo solar. Então, quando você fala eu sou de Virgem, significa que o seu Sol, quando você nasceu, estava em Virgem. E tudo que eu falar sobre Virgem hoje vale também para quem tem o ascendente em Virgem. A única diferença é que o Sol em Virgem vai expressar a vontade, a relação com a consciência, com o espírito. O ascendente em Virgem vai se conectar com os papéis que essa personalidade veio exercer, tá? Então isso a gente faz uma leitura, mas como são palavras-chave que impactam muito a vida de quem tem Sol ou ascendente em Virgem, então presta atenção, pega o seu caderninho para você anotar, porque muitas vezes um insight, alguma coisa que a gente fala, traz para você uma luz em alguma circunstância que você está vivendo e te ajude a se conhecer melhor. Então, quem é Virgem? Virgem é um signo regido pelo planeta Mercúrio. Mercúrio, ele rege dois signos, ele rege Gêmeos e rege Virgem. Então, quando ele atua como regente de Virgem, ele tem uma força um tanto diferente do que ele exerce quando está transitando sobre o signo de Gêmeos, que aliás estamos quase entrando em Gêmeos esses dias. Tem lá no YouTube um vídeo sobre Gêmeos, se você quiser assistir. Então ele é um planeta ligado ao elemento terra, tem analogia com a casa 6, a casa 6 do mapa astrológico. Então se você já viu algum mapa astrológico alguma vez na vida, você vai lembrar que ele parece uma pizza, né? Ele tem uma mandala dividida em 12 pedaços, né? E o pedaço 6, que está ligado à experiência terrena que nós vivemos no planeta Terra, está
conectado ao signo de Virgem. É isso que a gente faz quando a gente analisa o mapa astrológico. A gente analisa os signos das cúspides, a gente analisa o Sol, a Lua, Mercúrio. Cada um desses planetas nos dá uma informação sobre a sua psique. Então, quando que eu tenho a análise quando eu tenho a fotografia do céu do seu nascimento, eu tenho a análise da sua personalidade completa. E quando eu sei as progressões e os trânsitos que você está passando, eu sei o que você tem como experiência prometida, ou seja, quais são os desafios e as possibilidades de experiências que você escolheu viver nesta etapa da sua vida, porque tudo é uma questão de escolha. Nós temos o nosso destino, nós temos o propósito que é nos dado por Deus. Este sim é o que nós viemos descobrir, e nós, pelo arbítrio, nós podemos ir atrás disso ou simplesmente passar uma vida e não perseguir o nosso propósito, não ir buscar o que Deus nos ensinou. Por quê? Ao contrário do que a gente pensa, que a gente está fadado a um destino, não, nós estamos com uma proposta, com um pedido de Deus para que nós possamos cumprir com os nossos dons e talentos, aquilo que Ele nos pediu como desenvolvimento, como contribuição ao mundo. E a sua escolha é: eu vou atrás disso, eu vou procurar meu autoconhecimento, eu vou procurar me curar ou não. Então essa é a grande condição da vida que nós temos. Então o Virgem, ele tem dentro de si uma característica muito predominante, que eu chamo de o herói de Virgem. O herói de Virgem é o perfeccionismo. Por que o perfeccionismo? Porque ele tem uma necessidade de buscar a perfeição, né? Você, Lu, que é de Virgem, me conta se isso faz sentido para você. Então eu escolhi esse herói. Quando eu montei o meu curso de astrologia, eu escolhi um herói, um vilão, um aliado e um guardião para cada signo, para facilitar as minhas alunas compreenderem as energias predominantes de cada signo. E o herói de Virgem é o perfeccionista. E eu diria até que, como o Aurobindo dizia que o ego é o auxílio e o ego é o entrave, o perfeccionismo virginiano é o auxílio e é também o seu entrave. Então precisa sempre entender qual é o lado, né, o equilíbrio ou o desequilíbrio, como você está fazendo o seu sol brilhar. Porque quando eu digo faça o seu céu brilhar, eu digo faça todos os planetas que tem no seu mapa astral brilharem na condição do equilíbrio, da luz e não das sombras, e não do seu lado sombrio, que é o que você veio dissipar. A luz dissipa a sombra e a gente precisa estar atento e trabalhar com nossas sombras para que a luz possa efetivamente brilhar como um todo na nossa vida. Então, o perfeccionismo é muito bom. É uma característica muito importante, porque uma pessoa que não busca a perfeição, ela não chega nem ao comum. Então eu entendo que isso é muito positivo no virginiano. Tudo que ele faz, ele busca fazer perfeito. O que está ruim? O que é negativo? Qual é o vilão de Virgem? O vilão de Virgem é o fato dele ser inseguro. Ele tem um lado crítico muito forte e um lado que esse crítico não deixa ele chegar na sua potencialidade, porque ele trava, ele tem medo de receber uma crítica, porque ele é em si muito crítico com as pessoas. Então esse lado crítico, essa coisa de estar sempre, sabe, arrumando pelo em ovo, procurando sempre uma agulha no palheiro, essa necessidade de fazer tudo muito certinho, deixa ele um tanto inseguro. Então, para isso, a gente tem que contar com os aliados de Virgem. E um grande aliado deste signo, que é uma grande força que ele tem, sabe qual é, Lu? Qual é a sua grande força? O que você considera ser uma grande qualidade? Que muitas vezes as pessoas não compreendem como qualidade, principalmente porque o ego boicota essa percepção de uma grande qualidade do virginiano louvável, é a humildade. Por que a humildade? Porque
A humildade é o que faz ele sempre procurar aprender mais. Quando nós entendemos que ser humilde não é ser humilhado, a diferença entre humilhação e humildade é a consciência de valor. Quando você tem consciência do seu valor, você consegue ser humilde, porque você sabe que sempre você pode aprender mais. E essa é uma característica muito positiva e que auxilia o Virgem na sua caminhada, no seu processo de autodescoberta. Mas ele também pode fazer essa jornada ficar um tanto mais efetiva, assertiva e ter um sentido mais de autoeficácia. Autoeficácia é aquele sentido de que você tem a crença de que você é capaz de realizar as suas metas e os seus objetivos. E o grande guardião do signo de Virgem, para que ele possa pular, subir vários degraus na sua consciência. É isso mesmo, Lu? Muito bem, tá? Então, o Virgem, ele tem essa característica maravilhosa de procurar sempre esclarecer, trazer o detalhe, profissões que estão ligadas a essa necessidade de detalhe. Quando a gente chegar nas profissões eu já vou falar, mas tudo que envolve detalhe, que envolve discriminação, que envolve um trabalho, uma organização, um método, é o que deixa o Virgem extasiado. E a gente fala assim, por quê? Porque essa é uma grande qualidade do funcionamento sistêmico. O Virgem está ligado com o nosso sistema de saúde. A casa 6 é a casa do trabalho e a casa da saúde. Então, pessoas que têm essa ênfase virginiana ou na casa 6, elas se preocupam com a qualidade de vida, elas se preocupam em ter um método, em criar um processo, porque quando você não tem processo, e às vezes tem muitas pessoas que não gostam de fazer essa parte de detalhar o processo, ela acaba tendo muito retrabalho. E o virginiano, antes de iniciar qualquer coisa, ele vai pegar uma planilha Excel e ele vai levantar todas as tarefas, ele vai levantar toda a linha de tempo e de trabalho que ele precisa para realizar os seus objetivos. Então, pessoas que têm essa facilidade de cuidar da saúde, de cuidar dos processos. Eles não suportam desorganização e não suportam que interfiram na organização. Então, o Virgem, ele tem como o signo oposto dele peixes, né? Então, vamos então entender, trabalhar nas questões de potência e impotência do Virgem para você entender melhor essa personalidade. Como ele ama servir, como ele ama educar, como ele ama demonstrar valor sobre as coisas, ter produtividade, e é uma pessoa simples. O virginiano não fica vangloriando, nem fica levantando muita bandeira, mas ele espera reconhecimento, porque afinal de contas todos nós temos um ego, e quem espera reconhecimento é o ego, né? A gente, quando está conectado com a nossa fonte, com a nossa divindade, com a nossa confiança no nosso valor, no nosso espírito, a gente não tem porquê esperar reconhecimento, mas nós estamos aqui presos num corpo, nós somos consciências encarnadas. Então o corpo, que depende dos sentidos do ego, dos 5 sentidos, ele vai sempre esperar esse reconhecimento, né? Então essa questão do Virgem poder exercer essa luz que brilha nesse dom, né? Se a gente fala em dons e talentos, o virginiano tem dom para isso, para arrumar as coisas. Então pensa aí nas profissões, né? Quem que gosta de organizar as coisas? Contador que organiza
números, que organiza papelada, personal organizer, que organiza, hoje é uma profissão até nova, que ajuda nos processos de mudança, que ajuda nos processos de organização, tanto pessoal quanto da casa, personal trainers, pessoas que cuidam da saúde. Então, tudo que envolve processo é aquela coisa que você faz repetidamente para poder chegar no resultado. Então, quando Virgem consegue exercer essa capacidade de análise que é intrínseca aos seus talentos, a organização, ele consegue colocar a vida dele dentro do método, do critério e estabelecer um processo que ele sabe que vai levar onde ele deseja, ele fica em paz. Mas e quando a crítica, a racionalidade excessiva, porque ele é extremamente racional e muitas vezes cético, do ponto de vista de que na sombra dele tem peixes, então o medo de perder essa visão crítica e pragmática, ele pode ser amedrontado pela sombra de peixes que está na sua ausência. Então, essa preocupação em excesso com os outros ou com o que os outros vão falar dele. Então, essa insegurança vem, esse perfeccionismo exagerado atrapalha e cria um processo que é procrastinar. Então, ao invés de fazer toda aquela maravilha que ele tem potencial para realizar acontecer, ele procrastina. Ele fica, né, esperando o momento perfeito para agir. E o Virgem, ele tem que aprender que não existe momento perfeito. Existe um momento em que a coisa pode ser bem feita até que ela possa ser corrigida, ampliada e melhorada. Então não dá para ser, mas isso é tão inconsciente dentro do virginiano que quando ele vê, ele já está procurando essa perfeição. Ele já está procurando fazer melhor antes de entregar. E isso atrapalha. Então as profissões que dependem desse cuidado detalhado, minucioso, né? Imagine que, por exemplo, uma profissão que Virgem costuma ter bastante sucesso, apesar de não ser na essência dele, é advogado. Ele pode ter um Júpiter forte, um Sagitário em algum lugar, mas tem muitos advogados virginianos, por quê? Porque precisa ter muita paciência para ler processo, precisa ter muita paciência para ler nas entrelinhas das leis. Então ele é uma característica que também pode se dar muito bem numa escolha de um advogado, por exemplo. Então, outras profissões que envolvam controle, disciplina, análise, classificação, medição, então pesquisa, né? Pesquisa, a parte de bioanálise também tem muito a ver com o Virgem, né? São ótimos contadores, bibliotecários, projetistas, arquitetos, designers, secretários, comerciantes por causa da força do Mercúrio, matemáticos, biomédicos e enfermeiros. Por quê? Porque gostam de servir. Uma palavra-chave para Virgem é ser útil. Se ele não está se sentindo útil na vida, ele pode, inclusive, cair em depressão. Ele pode perder o sentido de acreditar em si mesmo. Então, é muito perigoso quando esses talentos não são colocados em prática, e o trabalho é uma forma da gente exercer os nossos talentos para se realizar no mundo. E no corpo, veja só, quando você não está conseguindo se realizar, o que acontece? Você somatiza, você cria uma doença que por desequilíbrio, né, pelo desequilíbrio das emoções, dos pensamentos, você acaba somatizando. E isso o virginiano vai somatizar no órgão que representa o máximo do virginiano, que é o quê? Os intestinos, né? O intestino é o segundo cérebro. Que coisa interessante. Então, quando eu falei que o virginiano ele é racional, se ele não consegue processar as coisas na mente de uma forma racional, que ele consiga ter uma cognição dos sentimentos, das emoções, ele vai tender a criar problemas no intestino. Agora, só quem tem Sol no Virgem
vai ter problema de somatização em intestinos? Não, depende, né? Depende de onde você tem Virgem no seu mapa astral, e ali de repente pode ser uma válvula de escape para algum processo que você não está dando conta de administrar, né? E então o Virgem rege intestinos, umbigo, plexo solar, sistema nervoso simpático, abdômen, aparelho digestório, pâncreas e duodeno. Então você imagina quantas coisas, quantas emoções que de repente você vive em função dos seus processos, que você cria e acaba afetando os seus órgãos fisicamente sem saber que aquilo está ligado com o seu processo crítico. Porque qualquer crítica é um ataque. Qualquer crítica que eu faço a outra pessoa é uma forma de ataque. E todo ataque é um pedido de atenção, é um pedido de amor. Então a gente precisa estar sempre atento com como é que a gente está olhando para si mesmo, como é que a gente está cuidando do nosso processo. Então, uma dor muito grande do virginiano é ele ser ignorado, ele ser ignorado e ser criticado. Então ele não quer errar, porque ele não quer receber críticas, ele tem medo das críticas, ele não suporta, e isso acaba travando e deixando ele inseguro em relação às decisões que precisa tomar na vida. Então, o que a gente precisa pensar nessa hora, né, Lu? Até que ponto eu preciso me cobrar tanto? Até que ponto eu estou me cobrando porque efetivamente eu quero crescer, eu quero ajudar, eu quero ser útil, ou porque eu estou querendo, de alguma maneira, manter o controle da situação, e isso acaba me prejudicando, porque a gente não tem controle de nada, né? Tudo tem que funcionar de uma forma sistêmica. Então, quando a gente entrega para a nossa mente divina a nossa percepção do mundo, a nossa inteligência interior, ela vai fazer com que os nossos processos fluam. O ego, ele interfere na qualidade da vida, da saúde que nós temos. Por quê? Porque ele está sempre requerendo o quê? Aplauso, atenção. Ele não entende que nós já somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quem quer ser perfeito é o ego. O ego quer ocupar o lugar de Deus na nossa mente. E esse é o grande ponto para todos os signos neste momento de transição de era, em que nós precisamos ter mais consciência do nosso papel no mundo. Nós precisamos ter consciência de que nós temos metas, nós temos prazos, nós temos vontade, mas acima de tudo existe uma força maior que regula todas as coisas. Então a gente precisa ver que nós sempre vamos fazer melhor daqui a algum tempo. Nós sempre vamos estar mais sábios, mais inteligentes, mais equilibrados daqui a algum tempo. Nós precisamos aprender a aceitar as nossas deficiências, as nossas dificuldades, sempre intermediando esse processo, o processo mental de conversar com a nossa mente superior para saber o que nós podemos fazer para agir de forma mais inteligente, de forma emocionalmente e espiritualmente mais conectada com os nossos talentos. E é isso um grande desafio para o signo de Virgem, porque se ele está na sombra, se ele está no desequilíbrio, ele tende a se deprimir, ele tende a se tornar hipocondríaco. Então ele quer buscar nas circunstâncias externas a solução para suas dores internas, e não existe isso. A dificuldade de se conectar com a emoção, com o plano emocional, deixar fluir, entrar em contato com peixes que está no oculto dele, que é a difusão, vamos assim dizer, é o espalhamento, é difícil. Então, não crê em nada, né? Não crê na força divina que habita em nós. A tendência é negar a espiritualidade. Isso é um grande veneno para o signo de Virgem.
negar a sua espiritualidade, negar a sua conexão com o seu divino e achar que o ego vai dar conta de todos os processos, a crítica, a coisa ligada aos 5 sentidos. Se eu não vejo, se eu não ouço, se eu não sinto, se eu não percebo com os sentidos do ego, então não é real. E tanta coisa que a gente não vê determina o caminho da nossa vida. Então é principalmente o grande conselho, e esse conselho acaba sendo para todos os signos, tenha coragem de ter fé naquilo que você não vê, naquilo que você não percebe, naquilo que você não consegue compreender com a sua mente racional, nem consegue ver com seus olhos físicos. Então é muito importante que você perceba isso. E dependendo da casa em que você tem a Virgem no seu mapa, ele vai estar influindo. Então, porque muitas pessoas falam, mas eu não tenho Virgem no mapa, eu não tenho Sol em Virgem, eu não tenho Lua em Virgem, eu não tenho nada em Virgem. Tem sim, você tem uma cúspide. A cúspide é a porta de entrada de alguma casa astrológica no seu mapa. E essa porta de entrada é onde vai estar a energia de Virgem na sua vida. Nós somos uma mescla dos 12 signos. Nós temos, seja no equilíbrio ou no desequilíbrio, a influência de todos eles na formação da nossa personalidade, na nossa estrutura psíquica. Então é importante você perceber qual é a parte de Virgem que você precisa perceber onde está na tua vida. Então o lado crítico, o lado inseguro, o lado perfeccionista, em que parte da tua vida isso pode estar no equilíbrio ou no desequilíbrio, tá? Muito bem. Até aqui tá compreensível a explicação sobre o signo de Virgem? Deixa eu ver o que a Lu descreveu. Pois é, eu não sei lidar muito bem com o que não depende só de mim. Isto, obrigada por este comentário, Lu. Esta é uma afirmação típica do ego, né? Porque o ego quer ter controle de tudo. E perceba que praticamente nada quase na vida depende só de você. Nós vivemos num mundo em relacionamento, né? Nós sempre teremos essa interação com as outras pessoas. A decisão só nossa é uma decisão autocrática e monocrática, e isso não ajuda o nosso crescimento. O nosso crescimento vem do diálogo, ele vem da troca, dos compartilhamentos. E isso é uma grande habilidade que leva o Virgem a desenvolver muita sabedoria, porque ele tem que aprender a compartilhar e saber aceitar, inclusive, que nem todo mundo tem a habilidade que ele tem de organizar e fazer as coisas do jeito dele, né, no método dele. E ele pode fazer isso contribuindo para que as pessoas aprendam uma melhor maneira de fazer as coisas acontecerem, né? Então, bem feito não precisa ser perfeito. Pode ser perfeito à medida que você for aprendendo a interagir com as pessoas.